Pare um momento para pensar sobre os seus aplicativos favoritos. É provável que muitos desses aplicativos, sejam eles úteis ou apenas divertidos, usem a internet de alguma forma para ajudar a lhe proporcionar uma ótima experiência. Ser capaz de interagir com dados da internet é uma habilidade importante para desenvolvedores Android, e é isso que você fará nesta prática. Mas antes de aprender como usar a rede, você precisa primeiro aprender um pouco mais sobre o que acontece por trás das cenas quando seu aplicativo envia e recebe os dados pela internet. No tipo de rede que discutiremos, há duas partes diferentes a considerar: o cliente e o servidor. Um cliente pode ser um navegador web ou qualquer outro aplicativo em um dispositivo que faz uma solicitação a um servidor. O servidor, que você pode imaginar como um computador, sabe como atender a solicitação e enviar a resposta de volta. Aqui está uma analogia que pode ser útil. Você pode pensar no servidor como um caixa eletrônico e no cliente como uma pessoa que tenta fazer uma transação. O caixa eletrônico está sempre disponível e esperando que alguém interaja com ela. O caixa eletrônico lida com a solicitação de cada pessoa diferentemente, depende de qual é o pedido, por exemplo, retirar dinheiro, depositar um cheque e assim por diante. Voltando para o relacionamento cliente-servidor, muitos clientes diferentes em dispositivos como telefones, desktop, laptops podem enviar solicitações a um único servidor, e a função do servidor é processar cada solicitação e enviar de volta a resposta apropriada para cada cliente. O cliente e o servidor usam algo chamado HTTP, que é um protocolo com o qual eles se comunicam uns aos outros pela internet. Ele inclui detalhes sobre como as solicitações e as respostas devem ser formadas para que o cliente e o servidor possam entender uns aos outros. Vamos ver como um navegador web como o Chrome pode fazer uma solicitação de rede. Podemos ir ao google.com e digitar Android como termo de pesquisa. Isso é como uma solicitação simplificada se parece, onde cada parte da solicitação tem um propósito específico que ajuda o servidor a entender a solicitação do cliente. A solicitação começa com o método HTTP, nesse caso, uma solicitação GET, o que significa que estamos a obter recurso do servidor, que neste caso é uma página web com os resultados da pesquisa. A solicitação também inclui o endpoint, a URL do host e a versão do HTTP, além de conter os cabeçalhos com informações adicionais sobre o próprio cliente ou sobre os dados que estamos tentando obter. Não se preocupe com entender todas as informações, se concentre apenas nas partes principais que nós apontamos, como o método GET, o host, google.com e o endpoint. Agora vamos dividir a URL da solicitação em seus componentes. Você provavelmente já viu URLs de site várias vezes, como na barra do navegador web. A URL começa com um esquema, seguido por 2 pontos e 2 barras. Isso determina qual protocolo será utilizado. Nesse caso, HTTPS, que significa Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto, já que as solicitações para as URLs são seguras. Google.com é o host que corresponde ao domínio que a solicitação está sendo enviada. O recurso específico que estamos tentando acessar é especificado no path, com cada parte separada por uma barra. Esse path ou endpoint corresponde a uma tarefa específica no lado do servidor, como quando estamos buscando resultados. Em alguns casos, você pode fornecer dados adicionais após o path, na forma de parâmetros, como especificado na consulta deste exemplo. E é assim que a URL de requisição é composta. Você notará que o método HTTP dessa solicitação é o método GET. O HTTP tem diferentes métodos possíveis para ajudar o servidor a entender o tipo de operação que o cliente está tentando realizar. Uma solicitação GET especifica um endpoint apontando para o recurso exato que o cliente deseja. Além disso, solicitações GET podem ser mais específicas, acrescentando parâmetros adicionais ao final da URL. Conforme mencionado, eles são adicionados após um ponto de interrogação no final do caminho. Se houverem vários parâmetros, eles serão separados pelo i comercial. Aqui está um exemplo. Nessa URL para o vídeo do YouTube, o primeiro parâmetro V corresponde ao identificador único do vídeo. E o segundo parâmetro T é o número de segundos do vídeo de onde devemos começar a assisti-lo. Para criar um novo recurso no servidor, podemos usar o método HTTP_POST. Dessa forma, o cliente precisa incluir o dado a ser adicionado dentro da requisição. Uma requisição POST normalmente incluirá pelo menos um cabeçalho adicional, especificando o tipo de dado que está sendo enviado, por exemplo, se é texto ou algum tipo de mídia. O método PUT substitui completamente um dado por outro, e você pode pensar nisso como uma atualização de um recurso no servidor. Finalmente, o método HTTP_DELETE representa a operação de exclusão. Como você pode esperar, usamos o método delete para remover um dado específico do servidor.
Usando um aplicativo de rede social como exemplo, vamos ver como esse aplicativo realizaria requisições HTTP utilizando diferentes métodos durante seu funcionamento. Quando o usuário abre o aplicativo, seria útil buscar a lista de todas as postagens recentes para que ele possa ver o que os seus amigos postaram, e isso seria uma requisição GET. Quando o usuário deseja adicionar uma nova postagem, ele envia as novas informações dizendo a requisição HTTP POST ao servidor. Quando o usuário deseja modificar uma postagem existente, ele envia a solicitação HTTP POST para o servidor com as informações atualizadas da postagem. E por último, se um usuário deseja excluir uma postagem anterior, ele envia uma requisição HTTP delete para o servidor específico qual a postagem a excluir. Como você pode ver, é importante especificar o meta HTTP em uma solicitação para que o servidor saiba o que o cliente deseja fazer. Tudo bem, esses são os pontos-chave para se saber sobre requisições HTTP. Vamos agora passar para as respostas. Quando o servidor termina de processar o pedido, uma resposta HTTP é enviada de volta. E é assim, por exemplo, que o navegador é capaz de mostrar os resultados do termo de uma pesquisa. É assim que uma resposta a uma requisição HTTP se parece. A resposta inclui um número, chamado código de status, bem como o status de mensagem correspondente. Assim como na requisição, a resposta HTTP contém vários headers contendo informações adicionais do servidor, como tipo de conteúdo, informações sobre codificação, timestamp e etc. Novamente, você não precisa entender todos os diferentes campos do cabeçalho, mas esse aqui é importante de conhecer. O tipo do conteúdo especifica o tipo de mídia da resposta, se é um texto, uma imagem ou outra coisa. Neste caso, a resposta contém um documento HTML. Saber o tipo de dados da resposta é importante porque o aplicativo cliente precisa saber como analisá-lo e, assim, descobrir como exibi-lo para o usuário final. Após todos os cabeçalhos, nós temos o conteúdo da resposta, que nesse caso é um HTML. Esse conteúdo poderia ser uma imagem, caso a requisição pedisse uma imagem. Na nossa prática, você receberá a resposta contendo texto no formato JSON, sobre o qual você aprenderá mais tarde. Mencionamos brevemente que o código de resposta continha o código de status 200. Mas o que isso significa? Existem muitos códigos de status possíveis e eles são agrupados em 5 categorias. Alguns são usados mais frequentemente do que outros, então vamos apenas falar sobre os mais comuns que podemos encontrar. Status na faixa de 200 a 299 corresponde às solicitações atendidas com sucesso. Se o recurso solicitado for retornado com sucesso para o cliente, a resposta contém um código de status igual a 200, como nós vimos no status de solicitação da pesquisa. Status na faixa de 400 representam erros no cliente. Você pode ter visto o código 404 se o cliente era um navegador e tentou acessar uma página que não existe. Finalmente, os códigos de status na faixa de 500 representam erros do lado do servidor. Por exemplo, um erro 500 é retornado se houver um erro interno no servidor. Olhar para o código de status da resposta pode ajudá-lo a solucionar problemas do seu aplicativo se você não estiver obtendo a resposta esperada. Ele pode lhe ajudar a achar a direção onde devemos procurar o problema, se é um problema do lado do cliente ou do lado do servidor. Falamos em outro nível sobre as partes de uma resposta HTTP e o que elas significam. Vamos agora falar um pouco mais sobre o servidor. Nesta prática, você construirá um aplicativo que faz solicitação de redes a um servidor. Esse servidor possui uma arquitetura REST. Um serviço web é considerado RESTful se ele obedece aos seguintes princípios. Se ele implementa uma arquitetura cliente-servidor, onde há uma separação clara de preocupações entre o cliente e o servidor. O cliente faz uma solicitação e o servidor envia de volta uma resposta. Os recursos no servidor são identificados por um RI ou identificador de recurso uniforme. Digamos, por exemplo, que o servidor armazene uma coleção de fotos. O servidor poderia expor um array diferente para cada foto, para que você possa recuperá-las individualmente. Um servidor REST também fornece uma interface uniforme, o que significa que você pode manipular os recursos utilizando operações como create, get, update e delete. Um servidor REST também é stateless, o que significa que o servidor não precisa se lembrar do estado do cliente entre cada requisição. Cada requisição do cliente deve conter todas as informações necessárias para que o servidor responda ao pedido. Existem outras características que tornam o serviço web RESTful, mas nós não vamos na profundidade nisso agora. Por enquanto, vamos dar uma olhada em um exemplo de um serviço web RESTful que armazena mensagens. Este serviço expõe conjuntos de URI para que um cliente possa realizar solicitações. Ao fazer uma solicitação GET para a primeira URI, é possível obter a lista de todas as mensagens. Ou você pode fazer um pedido GET para uma mensagem individual, especificando o ID na URI. Outra endpoint permite que o usuário pesquise por mensagens utilizando um termo de consulta. E um último endpoint disponível no servidor é usado para criar uma nova mensagem e requer na solicitação HTTP POST com o conteúdo da nova mensagem.
Observando as funcionalidades expostas pelo servidor, você pode construir clientes que são aplicativos Android. Conforme você avança em construir aplicativos mais complexos, tenha em mente que você aprendeu aqui sobre requisições e respostas HTTP. Ao completar essa prática, você terá uma melhor ideia de como chamar serviços web RESTful semelhantes em seus aplicativos Android. Boa sorte e se divirta!